Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Bom dia a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista, no canal Yahushua Reina para Sempre. Quero cumprimentar os queridos irmãos com a paz e graça daquele que vive pelo século do século. Quero mandar um abraço todo especial a todos os queridos irmãos, colegas, amigos. Também lá na plataforma digital, no YouTube, na minha página do Face, um abraço e paz para todos os queridos irmãos. Estou voltando a gravar vídeo aqui pelo canal, porque fiquei quase um mês aí para começar essa série que a gente vai passar muito conhecimento desse livro chamado Revelação, Apocalipse, né? Então, isso é muito relevante. E eu quero falar para vocês que eu estou muito alegre, né? Muito agradecido. Esta é a minha gratidão, com todo carinho e amor, agradecendo as visualizações aí dos vídeos, né? Porque a gente está começando no celular, mas mais para frente aí a gente vai estar com câmeras melhores, vamos estar fazendo melhores gravações, as imagens melhores, porque a pérola da graça é assim, a gente começa pelo primeiro degrau e aí a gente vai crescendo, né? Não a gente, mas Deus vai fazendo a gente crescer, crescendo espiritualmente. Quero mandar um abraço aí todo especial, carinho, né? Para toda a família, né? Mandar um abraço, um beijo para minha esposa, para os meus dois filhinhos, Felipe, Efraim, Franciele, e a minha querida e amadíssima esposa, digníssima esposa Ana Maria do Nascimento Batista, minha esposa, que Deus tem me presenteado, né, para ajudar, ser uma ajutora nesses dias difíceis, né, mas é assim que Deus faz. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é altíssimo mesmo, Ele é maravilhoso conosco. Quero mandar também um abraço para minha querida mãe, ali em Januária, Minas Gerais, a todos os januarenses, né, família Batista, que Deus abençoe vocês continuamente, né, a minha família também. E quero mandar um abraço a todos os queridos irmãos youtuber, irmãos em graça, né? Quero mandar um abraço aos irmãos futuristas, preteristas completos, preteristas parciais, né? Deus fez cada alma diferente, pensão diferente, é assim, né, meu amado? Nós viemos aqui somar juntos, né? Quero também agradecer as visualizações ali na página do meu Face, mais de 100 visualizações ali nos vídeos, agradecendo aos queridos irmãos, né? Também quero mandar um abraço ao nosso querido irmão Valdemir, que eu conheci esses dias pelas plataformas digitais, que é o Facebook, né? Que Deus abençoe o irmão grandemente, família. E para começar essa pérola da graça, quero mandar um feliz, né, falando assim, feliz Dia dos Pais a todos os pais do Brasil, né, a todos os pais de todos os estados brasileiros. Quero mandar o Dia dos Pais para todos os pais do mundo, né, falando assim, o mundo cosmo, todos os pais, que Deus dê saúde a cada um de nós, que também faço parte disso pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, que os pais amem seus filhos e seus filhos amem seus pais, como ensinou o apóstolo Paulo. Então, meu amado, eu fiquei esses dias sem gravar vídeos aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, porque a gente estava pesquisando, lendo, e esse é um livro que eu ia trazer aqui um vídeo de um pastor bem conhecido aí no Facebook, um pastor de título, falando assim, né? Ele ensina, ele tem quase 1 milhão de visualizações, ele fala ali
do Apocalipse, e muitas pessoas ele tem muitas visualizações, e ele futuriza, ele fala que o livro do Apocalipse é dividido, né, entre, como é que fala, entre os selos, né, os selos do Apocalipse. E aí ele fala e vai futurizando que é o final do mundo. E a gente aprendeu dentro da tradição que o livro do Apocalipse é revelado para nós, na geração do século XXI, o final da humanidade, o final do mundo cósmico, a destruição. Assim, a tradição nos ensinou, né, há muito tempo atrás. E o livro do Apocalipse, muitos consideram um livro sistemático, um livro difícil de interpretar, a sua interpretação é difícil. E quando as pessoas leem esta revelação, né, chamada Apocalipse, eles interpretam, forçam a sua interpretação e jogam para o futuro, né, aquilo que realmente já aconteceu. Eles não entendem. Então, o que é o problema dos queridos irmãos futuristas? É que eles jogam para o futuro aquilo que já aconteceu no passado. Então, quando nós entramos nesse assunto do Apocalipse, não somente o Apocalipse, mas tem vários livros proféticos, como no Antigo Pacto, o livro de Naum, o livro de Daniel, né, de Amós, eles vêm profetizando pelo Espírito de Deus, do Altíssimo, de Yahweh, que chegaria o fim dos tempos. E esse fim dos tempos na Bíblia não é para o século, não era para o século 21 que vivemos, nem para o século 22, nem para o ano 2030, 2050. Não. Se mostrava a revelação, tinha uma direção aos hebreus, tinha direção a Jerusalém, a Yahushalaim, né, outrora, que caiu, né, o templo reconstruído, reformado pelo rei Herodes. Então, o que acontece? Que a Bíblia nós temos que ler ela de uma forma simbólica, de uma forma literal e de uma forma profética, porque se nós ler a Bíblia de uma forma literal, né, somente literal, a gente vai se contradizer, a gente vai se perder e vai criar para si uma religião, a maldita religião, vai criar para si uma denominação, vai criar para si, você vai forçar uma interpretação, vai criar uma heresia, né? Então não podemos forçar a interpretação. Por isso que a Bíblia tem que ser entendida de uma forma profética, literal, né, e simbólica. Por quê? Porque a gente também não pode formar um Deus em nossa cabeça, criar um Deus, né, na nossa alma e dizer que aquele Deus ele existe. Não, a gente tem que entender a Bíblia da forma que ela já está interpretada. A verdade é uma só, meu amado. A verdade é uma. Mas só que nossos pensamentos são diferentes sobre essa verdade, mas ela é uma. E essa verdade pertence ao Espírito do Cristo ressuscitado. Então, a gente tem visto e ouvido há vários anos muitas interpretações, muitos filmes, né? Como Deixado para Trás 1, Deixado para Trás 2, Deixado para Trás 3. Tem visto muitas novelas na mídia, novelas absurdas, né, interpretadas de forma errônea, né, pelo autor, colocada, fazendo uma ilusão aos filmes de Hollywood, né, Hollywood é a mesma coisa. Então, os homens vão se tropeçando nas escrituras, mas as escrituras já está interpretada. Então, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, nós temos aqui de mostrar para vocês, queridos irmãos que vão ver esse vídeo, né, mostrar para vocês, juntamente com suas famílias, né, esse
conhecimento da escatologia completa, feita, consumada. E eles chamam nós de preteristas completos, né? E o que é um preterista completo? Preterista completo nada mais, nada menos é do que aquele grupo de pessoas, aquelas pessoas que acreditam que as profecias bíblicas já estão cumpridas, que não tem mais nada a cumprir. Não é uma religião, não é uma nova religião, não é uma nova coisa, nada disso. Não é heresia, não é ensinamento errado, é somente aqueles que acreditam que as profecias todas se cumpriram. E nós se baseia onde? Na Bíblia já interpretada. Segundo a Bíblia, ela já está cumprida. Lá no capítulo 24, versículo 34, está bem claro, né? Mateus 24, 34, o Salvador disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aquela geração. Então, onde é que está o nosso ensinamento? Nas palavras, nas profecias, lá no capítulo 24 de Mateus, lá no capítulo 21 de Lucas, lá no Marcos 13, que é o mesmo assunto. Então, quando ele disse que não passaria aquela geração, não é esta do século 21, não é. Foi aquela que ele viveu. Isso é muito relevante. Então, vamos começar essa série aqui. Quero dizer para vocês, meu amado, que estamos aqui para somar. Eu agradeço aí aos 17 queridos irmãos inscritos no canal. É assim que a gente começa, com 10, com 5. E aí Deus vai multiplicando, vai crescendo. É o Espírito de Deus, né? Quero mandar também um abraço aos grupo, os irmãos em Yahushua, que são futuristas, que eu respeito também. E aí a gente vai começando, é com 10 mesmo, que Deus vai multiplicando, né? E as pessoas vão conhecendo, né? O conhecimento, eu vou passando conhecimento, as pessoas vão conhecendo, o Espírito de Deus vai tocando nas pessoas e elas vão se inscrevendo e vamos aqui somando juntos e vamos reinando em vida para a glória daquele que vive e reina para sempre. Quero agradecer de todo o coração, com todo carinho, aos queridos irmãos que têm se inscrevido neste canal. Também quero mandar um abraço à nossa querida irmã Gráucia Peixoto, ali na Alemanha, que se inscreveu nesse canal. Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção, mais e mais, vocês e toda a família e todos os irmãos alemães aí na Alemanha, os irmãos em Yahushua. Um abraço a todos. Olha aqui, meu amado, eu vou fazer uma leitura rapidinho aqui. Eu quero dizer também que eu vou gravar esse capítulo 1, fazendo esse vídeo aqui. E os outros capítulos do Apocalipse, a série do Apocalipse agora está revelado no mistério. Isso é muito relevante, vai ser muito bom. Começamos agora, nesse dia de hoje, né? Principalmente aqui nos dias dos pais, o Apocalipse agora está revelado. Eu quero falar para vocês que eu vou gravar esse primeiro vídeo falando aqui, filmando, fazendo esse vídeo. Porém, desse capítulo 1 até o capítulo de número 21 do Apocalipse, o penúltimo capítulo, eu vou estar gravando áudios, deixando aí a imagem, né, do logotipo, a imagem da série do Apocalipse agora está revelado. E vou estar gravando áudios, falando versículo por versículo, capítulo por capítulo, explicando texto, contexto, símbolos, simbologias, profecias, o que é literal, o que é profético, o que é simbólico. E aí, quando chegar no capítulo 22, que é o último capítulo, eu vou estar gravando outro vídeo e terminando essa série do Apocalipse. E depois de que eu terminar essa série, eu quero estar aqui pela graça, pela vontade do Altíssimo, estar gravando outra série que vai se chamar Espíritos Revestidos de Carne. Eu vou gravar essa série, vai ser muito maravilhoso, vou ser convidado especial. Mas vamos lá com a série do Apocalipse primeiro. Agora está revelado o mistério. Eu tenho aqui uma introdução, uma introdução que diz assim: o nome é transliteração
da palavra grega apocalipsis, cujo significado é revelação, desvendamento. O termo é utilizado no Novo Testamento em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, e 1 Coríntios 1 e 7. Então nós vamos aqui entrar na autoria desse livro e a data. Segundo a tradição, a tradição religiosa, segundo a tradição religiosa, o autor é o apóstolo João, um dos 12 seguidores iniciais de Yahushua. Yahonan, que é João, é Yahonan, teria sido exilado na ilha de Patmos pelo imperador Diocleciano. Fora deixado ali por esse homem para que perecesse em meio a serpentes venenosas. Capítulo 1, versículo 9. Mas conforme a referência de 10, versículo 11 de Apocalipse, é possível inferir que João conseguiu sair daquele lugar e estabelecer-se em Éfeso, onde teria escrito o livro por volta do ano 90 D.C. depois de Cristo. Eu volto a repetir para vocês, segundo a tradição, tem coisas que realmente confirma aqui, que eu estou lendo, mas porém, tem coisas aqui que não conferem, meus amados. Principalmente a data escrita 90 depois de Cristo não confere. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque como que pode escrever um livro depois de tudo ter acontecido, depois do templo estar no chão, depois de ter chegado um novo céu, uma nova terra? Não. Eu quero dizer para vocês que o livro do Apocalipse, as 13 cartas do apóstolo Paulo, juntamente com a carta de Hebreus, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu, as 13 cartas que ele escreve, as epístolas chamadas aqui, no conjunto de livros, e também a carta aos Hebreus, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Esses livros, eles foram escritos tudo antes do ano chamado 70, juntamente com o livro do Apocalipse. Então, eu quero deixar bem claro para vocês que não tem como o livro do Apocalipse, o livro das epístolas, as 13 epístolas que Paulo escreveu, e eu creio que a carta aos Hebreus, que completa as 14 cartas, e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos depois do ano 70. Não tem registro nenhum na história que esses livros foram escritos depois do ano 70. Todos eles foram escritos antes do ano 70. Segundo a história do ano 33 até o ano 70, vou repetir, do ano 33 da morte do Salvador Yahushua até o ano 70, ele profetizou que não passaria aquela geração. Capítulo 24, versículo 34 de Mateus. E nós olhamos o livro de Gênesis, os 40 anos que os hebreus ficou no deserto. Então, uma geração não é de 70, é de 40 mesmo. Então, ficou 37 anos que os apóstolos, juntamente João, juntamente com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, que foram mortos antes, degolados, decapitados antes do ano 70, principalmente o apóstolo Paulo e Pedro, pelo registro, eles escreveram estas cartas. O apóstolo Paulo escreveu, as 14 cartas, eu creio que a carta de Hebreus foi ele que escreveu. E Lucas escreveu o livro de Atos também, E também João foi revelado na ilha de Patmos, esse livro, a destruição do mundo Aion, outrora, que foi Jerusalém. Foi remostrado para ele a destruição de Jerusalém em revelações, Preste atenção, meu amado. Foi mostrada a destruição de Jerusalém, dos hebreus, outrora,
É uma revelação dada pelo próprio Salvador Yahushua. Então, tudo que acontece é em 37 anos. Pasmem vocês, vou repetir para vocês. Tudo que acontece antes do ano 70, acontece tudo em 37 anos. Falsos profetas que o Salvador profetizou, sinais no sol, na lua, nas estrelas, princípio de dores, a grande tribulação, terremotos, fomes, pestes em vários lugares. Tudo acontece nos 37 anos profetizado pelo Salvador, que é uma geração. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então, aqui somente uma introdução que eu estou mostrando para vocês. Então, se alguém dizer para você que não tem como confirmar o preterismo completo das pessoas que acreditam nas profecias todas cumpridas da Bíblia, porque o livro do Apocalipse foi escrito no ano 90 depois de Cristo, 95, e aí vai 96, que será refutado por causa disso? Não, meu amado, está bem claro. Está bem claro que todos os acontecimentos aqui falado, profetizado, tanto pelos profetas, foi para Jerusalém. E outro erro também grandesco é que não foi somente para Jerusalém, mas foi para o mundo outrora, o mundo de Moisés. Não foi só para Jerusalém. Foi até mesmo para os gentios ali que estavam perto de Jerusalém. Como nós vamos ler aqui as 7 cartas enviadas para quem? Então, olha como isso é interessante. 37 anos, Salvador profetizou no capítulo 24, você pode estar lendo. Lucas 21 também você pode estar lendo. Que Jerusalém seria sitiada, pisada, lá no capítulo 21 de Lucas, versículo 21 e 22, seria sitiada, pisada pelos gentios. E nós temos o Flávio José confirmando os fatos, que nesses 37 anos tinha que acontecer princípio de dores. Marque aí, meu amado. Nesses 37 anos, até o ano 70, depois da sua morte, no ano 33, tinha que acontecer princípio de dores. Tinha que acontecer uma grande tribulação e tinha que acontecer a vinda do Filho do Homem em juízo, em glória, pela segunda vez. Mas as pessoas não entendem, não conseguem entender as leituras simbólicas, proféticas, literais da Bíblia. Então, eu quero mostrar para vocês, com o conhecimento da graça aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, que o mistério do Apocalipse agora está revelado, mas o mistério sempre esteve revelado. Sempre esteve revelado. O mistério sempre esteve revelado, mas eu coloquei está revelado por causa da série do Apocalipse. Então, eu vou repetir para começar a ler aqui. Todo o livro do Apocalipse foi escrito antes do ano 70, nos 37 anos antes da destruição de Jerusalém, invadida por o imperador Vespasiano e seu filho general Tito. O livro de Atos dos Apóstolos, escrevido por Lucas, o primeiro tratado, a Teófilo, que ele escreve a Teófilo, a história que aconteceu ali em Atos, está acontecendo nos 37 anos dos falsos profetas. A gente já vê lá Bar Jesus, a gente vê vários terremotos, a gente vê Mágico ali, o Salvador diz, tudo está acontecendo. A gente vê também as epístolas que revelam a graça de Deus, as 13 epístolas, juntamente com a carta escrita aos Hebreus, as 14 cartas, também é o evangelho da graça sendo pregado. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 18,
dizendo que o evangelho do reino foi pregado em todo o mundo, Romanos 10, 18. Aí nós vemos o Salvador dizendo nos dias da sua carne, capítulo 24, versículo 14, que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, depois viria o fim. O fim do quê? A gente tem que entender o fim do quê? Não é o Salvador não disse que viria o fim do mundo, como muitos interpretam o Apocalipse, mostrando que é o fim da humanidade. O Apocalipse não mostra fim da humanidade. O Apocalipse mostrou o fim de uma era hebreia, mostrou o fim de Jerusalém, mostrou o fim dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, mostrou o fim dos hebreus, mostrou o fim de Jerusalém, das pedras. É isso que o Apocalipse mostra. Então, o pastor Antônio Júnior aí, não gosto de citar nomes, ele diz que o Apocalipse é para o final da humanidade. Não, Apocalipse, meu amado, é um jornal velho passado. Não foi escrito para o século XXI, para gerações vindouras, um futuro incerto. Não, foi escrito para os judeus, os hebreus que estavam lá em Jerusalém, que foi profetizado que o fim dos tempos chegaria, e chegou, para vir um novo céu e uma nova terra, que estamos vivendo agora, nova aliança. Esta é a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério aqui no canal Yahushua reina para sempre. Segundo a tradição, o assunto, ele diz, é o único livro integralmente profético do Novo Testamento. Parece resumir em si diversas referências dos profetas do Antigo Testamento, lançando mão de seus termos, expressões, imagens. O estilo em que foi escrito apocalíptico foi uma maneira desenvolvida a partir do século XII, antes de Cristo é caracterizado pela abundância de visões e revelações, capítulo 1, versículo 1 até o 9, até o 17. Dentro do cânon do Antigo Testamento, o livro de Daniel apresenta o mesmo estilo, bem como algumas porções de Ezequiel. Fora do cânon, o exemplo mais conhecido é o livro de Enoque. Descreve, em sua maior porção, eventos do mundo espiritual que refletem no mundo físico. Fala de assuntos variados, como, por exemplo, a situação espiritual de 7 igrejas da Ásia Menor, a adoração no céu, o juízo de Deus sobre a terra, o governo da besta, o martírio dos justos, o milênio e a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Alguns enxergam nessas visões as revelações e eventos que ocorrem no primeiro século da igreja. Alguns enxergam nessas visões, revelações e eventos que ocorrem nos primeiros séculos da igreja. Então, aqui eles estão dizendo que alguns enxergam, e se alguns, eu faço parte. Eu acredito que foi para o primeiro século, não foi para o século XXI. Alguns eu faço parte, muitos irmãos em graça também fazem parte, acreditam dessa forma. E outros acreditam tratar-se de um acontecimento realizado durante a era cristã. Há aqueles que apontam como se fossem eventos futuros. Existem ainda outros que enxergam como uma apresentação simbólica da luta entre o bem e o mal. Olha isso. Ainda uns que entendem que o livro do Apocalipse só é somente simbólico. Outros entendem que é para o futuro, que é para o final do mundo, e outros entendem
que já aconteceu, que já está realizada, já está realizado o juízo, já está realizado o juízo, já está realizado, como é que fala? As profecias já estão cumpridas todas, o julgamento, a salvação, e realmente nós lendo as escrituras a gente entende que a Bíblia já está cumprida, mano. As profecias já estão cumpridas. Olha que coisa interessante isso aqui. A ênfase dessa série do Apocalipse agora está revelado mistério. A primeira questão que envolve este livro foi a respeito de sua autoria. Muitos contestaram a afirmação de João, referindo seria o apóstolo, o autor dos evangelhos das epístolas que trazem o seu nome. Diferença de estilos, vocabulário foram os principais fatores da discordância. Estas bases de geração, todas fundamentaram a falsa primacia que um mesmo autor não pode variar o vocábulo, o estilo de confecção de sua obra literária. O grande historiador da igreja, Eusébio de Cesária, também se referiu à dificuldade que envolveram a inclusão deste livro cânon. Isto apenas demonstra que as obras não foram fixadas arbitrariamente dentro de uma coleção. Antes, uma ampla discussão antecedeu a comunidade. As dificuldades de comunicação foi o principal fato que causou problemas da humanidade quanto ao reconhecimento deste e outros livros neotestamentários. Por seu caráter extremamente simbólico, este livro sempre apresentou problemas de interpretações e, por isso, serviu de fonte para diversas distorções ao longo da história. Entre os mais comuns que poderíamos citar, que subsistem aos tempos recentes, temos a interpretação das Testemunhas de Jeová, que, baseado neste livro, assim ensinam que existem duas classes diferentes de cristãos, os 144 mil e a grande multidão. Apocalipse 7, versículo 4 até 8. Outra interpretação, desta vez empregada pela Igreja Católica, está relacionada à mulher, com o sol sobre a cabeça. Segundo entendem os católicos, é uma referência a Maria, Apocalipse 12, versículo 1 até o 17. Eu fiz aqui uma introdução para nós já entrar aqui, lendo o capítulo 1. Fique à vontade. Hoje é dia dos pais. Eu creio